Olá, tudo bem? Olha, o formato da aula hoje vai ser diferente. Vai ser em formato live. Eu fiz uma live com o professor Leandro Moreira, lá de Campo Mourão, mestre da Unespar. Tá ok? E aí vocês seguem e no final eu vou colocar uma atividade para que vocês façam, tá? Então a aula é outro formato, a dinâmica vai ser outra, mas já vai ser um bate-papo muito agradável e muito legal. Espero vocês. There's a story in your eyes. I can see the hurt behind your smile. For every sign I recognize, another one escapes me. Let me know. Maravilha, estamos online. Caparelli, e aí? Como que estão as coisas aí em Maringá? Ô, meu amigo Leandro Moreira, satisfação Maravilha. enorme revê-lo. Deixa eu tirar esse óculos aqui que tá dando reflexo aqui, não vou ver a minha cara. Aí, tudo bem, estamos em casa recluso, trabalhando aqui, fazendo home office, muitas aulas online, algumas lives também, né? E estamos aí na luta. E aí, Campo Mourão, como que tá? Rapaz, aqui tá voltando devagarinho, né? O povo tentando, na medida do possível, se cuidar ao máximo. Mas como não pode parar geral, senão, na realidade, fica aquela coisa, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Se ficar parado, a economia trava. Se você correr a economia, a gente corre risco aí de saúde. Então, vai levando as coisas assim, né? Essa mola, né? Tentando, né? Sempre com o olhar aí, com os ouvidos nas notícias, né? Aqui da região, sobre como que está a saúde, principalmente em relação ao Covid-19. Mas bacana, a gente agendou aqui de falar de Você novo. que é economista aí, tá elástico e inelástico. Essa piada foi sem graça, né? Parecia umas piadas, eu contava umas piadas de matemático na sala de aula, só eu dava risada. O pessoal não achava muita graça, mas eu contava todo semestre. Então, sabe, a gente voltou aqui novamente a falar do neuromarketing, né? A nossa última live, a gente teve um probleminha de delay, e hoje, novamente trazendo aqui para o pessoal, eu acho que é um assunto que é algo que está em todo lugar, a toda hora, apesar do nome estrangeiro, né? Está no mundo todo. E eu gostaria que você conceituasse, falasse um pouquinho, fizesse uma introdução aí para os nossos transeuntes do Facebook, sobre o que é o neuromarketing e o que ele tem a ver com isso, como consumidor ou como empresário. Ok. Bom, mas, né? Para quem estiver assistindo aí, eu estudei neuromarketing quando eu fui estudar na Argentina, e lá eu me especializei, né, em marketing estratégico e o meu segmento lá foi neuromarketing. É uma área que eu gosto muito, ligada à neurociência. É uma mistura entre a neurociência e o marketing, né, que tem como objetivo entender o que faz o consumidor optar por uma marca, né, ou optar por um determinado produto, né, como ele compra, como ele se torna fiel a esse produto ou essa marca, né? O estudo do neuromarketing, ele estuda o comportamento desses consumidores, o que leva esse consumidor a optar por determinado produto ou por outro produto, ou deixar como é. Então, essa tomada de decisão, ela não acontece de forma racional, lógica e consciente, né? Como a gente costuma acreditar.
tá? Ela começa no inconsciente, quando determinados estímulos ativam as partes específicas do cérebro. Assim, de uma forma muito simples, eu poderia explicar para você que o nosso cérebro ele é dividido em 3 partes. Tá? Se a gente tivesse 3 cérebros, aquele onde termina a coluna, tem o cérebro reptiliano, depois eu tenho uma outra capa por cima, que é o cérebro límbico, e depois a última córtex, o neocórtex, aqui, como alguns neurocientistas gostam de dizer, né? Como que funciona isso aí? Não é que o cérebro tem 3 capas ou 3 camadas, né? Mas ele responde a esses estímulos conforme a situação que ele está passando. Então, deixa eu explicar cada uma de para que você e o público possam entender como que a resposta que o ser humano tem a respeito disso aí. O cérebro reptiliano é o cérebro mais primitivo. Ele funciona como se fosse uma defesa, tá? Então, por ele ser mais primitivo, ele controla tudo aquilo que é responsável por nossa sobrevivência, como respiração, batimento cardíaco. Então, ele é ativado por algumas emoções primitivas, como medo, fome, a raiva e o sexo. Por quê? Porque o animal em si, ele está ali para se reproduzir. Você vê que o animal irracional, né, do ser humano aqui da história, ele está aí para se procriar. Ele vai estar sempre atrás de uma fêmea, e a fêmea para atrair o macho para se multiplicar. E o cérebro reptiliano, ele funciona assim: procriação, né, defesa e autodefesa, e os sentidos básicos primitivos como fome, medo, entre outras coisas, né? Quando a gente toma uma reação muito espontânea de defesa, é porque o nosso reptiliano entrou em uma situação de defesa, de autodefesa. Às vezes acontecem situações que a gente diz assim: nossa, cara, eu estava fora de mim, não sei como que eu fui fazer isso aí. É porque o nosso cérebro reptiliano, ele entrou em condições de defesa, né? Depois nós temos o cérebro límbico. O cérebro límbico, ele processa as emoções mais complexas. Então, ele é responsável por armazenar dados e é ativado por sensações envolvendo sentidos. Entendeu? A gente tem certas respostas, e é por isso que o neuromarketing ganha um espaço muito grande nesta área, porque ele começa a entender como que o nosso cérebro funciona relacionados a estímulos, como o cheiro, por exemplo, né, como o sabor. Vai passar em frente a uma padaria, sentir aquele cheirinho de pão, né? Na hora a gente já sente aquela vontade de comer, né? Despertada, e ela funciona dessa forma, cara. É impressionante essas respostas que a gente tem do nosso organismo, né? Então, o cérebro límbico é o cérebro dos mamíferos. Ele é emocional, tá? No qual os sentimentos, ações e os sentimentos, né? Ele se reproduz muito fácil. O córtex, que é muito ativo no que é pezinho no chão. A gente tem razão e emoção, né? Deixa a emoção com o límbico. As mulheres, por exemplo, elas são mais límbicas que os homens. Porque o poder real que as mulheres têm é que as torna líderes. Elas são efetivas, as suas habilidades emocionais, límbicas, são mais afloradas do que a dos homens, né? O cérebro límbico humano,
ele não tem capacidade de expressar literalmente as emoções que nos invadem, por isso que ele fica no nosso subconsciente. Por isso que é difícil entender o consumidor, entendeu? O cérebro límbico, ele é 1000 vezes mais controlador e poderoso do que o sistema córtex. Por quê? Ele é muito emocional e as reações emocionais, ela faz com que nós tomamos decisões baseadas nisso, né? Naquela explosão de amor, às vezes, e naquelas explosões de sentimentos que nos atrai tanto, que a gente fica emocionado num filme, numa palestra, numa igreja, às vezes, né, com uma pregação e tal, né, o pastor, no caso dos evangélicos, o padre, no, dos católicos, né, enquanto eu tenho cérebro córtex, que é mais racional, funcional, lógico, né? Nós somos o ser humano, nós somos a única espécie com esse tipo de cérebro, tá? Nele estão valores e preconceitos em relação às coisas. O cérebro córtex é o único que é capaz de gerar verbalização ou lexia de uma pergunta. As pessoas não funcionam pela razão e a emoção. Homens são mais córtex que as mulheres pelo instinto da caça. Entende? Nós somos a única espécie que senta na beira de um rio, de uma represa, e fica 2 horas com uma vara de pescar na mão e não pensa em nada, fica só pescando, né? A gente põe uma caixinha de cada vez para funcionar, né? E as mulheres não, as mulheres elas fazem várias coisas ao mesmo tempo, por isso que a mulher na liderança ela é muito melhor, né? A mulher, a minha esposa, por exemplo, ela está às vezes na cozinha, ela está com a TV ligada lá na Fátima, depois ela está falando com a Giovana, que é a minha filha mais nova, dando uns cutucão no gato aqui, e aí se eu estiver no telefone ou fazendo qualquer uma outra atividade aqui, ela ainda dá palpite ainda. Se eu for escovar os dentes e não estiver olhando pro ela tá travada. Rapaz, é interessante tá me ouvindo isso. sim, né? Uhum. Deu uma travada, mas voltou. Tá, então. Uhum. Então, Você quer saber as origens do Alô? Você quer saber as origens do neuromarketing? Ah, sim. Então, o neuromarketing é um campo novo. É um campo novo no marketing, tá? É que estuda a essência do comportamento. Então, é a união entre o marketing e a ciência, neurociência. E considera uma chave para o entendimento da lógica de consumo. Que visa entender o quê? Os desejos, usos e motivações das pessoas. O Jürgen Klarik, que é o autor, eu sigo, que eu tive lá quando eu estava estudando, nós tivemos os estudos baseados nele, né? Ele diz que o neuromarketing é o futuro do consumo que está dentro da cabeça dos consumidores. Só parafraseando ele aí. Né? Mas, assim, a origem, né, o termo neuromarketing, ele foi cunhado por Alex Smith. Né? É um professor de marketing de uma instituição, eu não sei muito falar bem, não sei se é Erasmus ou Erasmus, né, mas tudo bem. Só para dizer aqui. University em Rotterdam, na Holanda. Olha de onde saiu. Né? Agora, teve um cara, um médico pesquisador da Universidade Norte-Americana de Harvard, que teve a ideia de usar aparelhos de ressonância magnética para fins do marketing e não de estudos médicos. Esse cara é o professor Gerald Zaltman. Né? É o cara que evidenciou, então, o neuromarketing nos acadêmicos,
e aí a gente já vem praticando ele no mercado, né? A gente já vai colocando isso aí no mercado, tá? Então, dentre várias hipóteses aí colocadas, né? Hoje os analistas de marketing, eles usaram o neuromarketing para melhorar as métricas de preferência do consumidor, né? Pois, como vemos, a simples resposta verbal dada à pergunta, você gostou do produto? Pode ser verdadeira devido a viés cognitivo, né? Uhum. Então, esse conhecimento vai ajudar a criar produtos de marketing de serviços, né? Concebidos de uma forma mais eficaz de comunicação, né? Mais centradas nas respostas do cérebro. O neuromarketing é dizer às empresas como o consumidor age em relação à cor da embalagem, por exemplo, ao som da caixa com embaladas, ao cheiro dos produtos, entre outras tantas questões, né? Você não falou que tem um vídeo da Coca-Cola que tem um som, um sino, né? Isso aí é uma forma. Você está com ele no ponto aí? Ele não está, o programa ele não você tá, não está com ele no ele está com problema, Caparelli, de rodar os vídeos do YouTube. Mas o case da Coca-Cola é a seguinte, né? As pessoas estão comprando, quando elas passam no caixa, a hora que vai passar o código de barra, a música, o barulho que faz é o jingle da Coca-Cola. Aí a pessoa passa, toca o jingle, daí ela passa a Coca-Cola, passa o jingle, né? E a pessoa, ela se identifica na hora, elas começam a sorrir, né? Quem está no caixa, a moça do caixa que está esperando, fala, olha aí, né? E ela, com essa identificação, né? Passou, toca o jingle da Coca-Cola. Eu estava com outro também, um caso que eu ia comentar contigo, que você falando sobre o cheiro, né, também. Não bem o cheiro, mas também o ouvido. Teve um exemplo de um professor no MBA que eu fiz, que ele falava o seguinte, né? Eu penso nos supermercados aqui de Campo Mourão. Aqui tem um supermercado, vou falar o nome também, não estou ganhando cachê, mas é uma coisa bacana, que tem uma adega no fundo. Uma adega bacana de vinho no fundo, é o Mercado Paraná Família. E daí eu sempre lembro do exemplo, né? Aqui eu nunca vi acontecer, mas esse professor falava que quando eles queriam, por exemplo, vender mais vinhos argentinos, eles colocavam um tango de fundo. Quando eles queriam vender um vinho, por exemplo, italiano, eles colocavam uma música italiana baixinha, só naquele ambiente. E eles notavam, né, no final, no balanço, que aquele dia vendeu tantos por cento a mais daquele vinho por conta do fundinho musical que remetia ao lugar de fabricação do vinho. Perfeito, isso mesmo. Esse aí é chamado o marketing sensorial. Uhum. Assim, ao longo do tempo que vem estudando neuromarketing, o marketing sensorial já está ali desde o início desses estudos aí, né? O marketing sensorial ele é utilizado para se relacionar com o cliente de uma forma mais pessoal do que o marketing de massa. Em alguns casos aí, como você ouviu na música, que te levou a essa associação com esse país, com o vinho desse país, né? Uhum. Mas a maior parte dele ele é muito mais pessoal do que do marketing de massa, né? É utilizado em design de varejo, em revistas, sala de exposição, sites, centros de serviços, sedes de empresas, um monte de coisa. Mas, veja bem, nós temos 5 sentidos básicos. Cadê a câmera aqui? 5 sentidos básicos, né? Uhum. A gente tem o tato, né? A gente tem o olfato, a gente tem o ouvido, a audição, né? A gente tem o paladar, que é o sabor, e a visão. De todos esses sentidos, o que é mais evidente, o que é mais apurado aí, é a visão. A visão chega a morder uma faixa de 80% na maior parte das vezes, né? E a segunda é a audição. Tanto é que nós, numa sala de aula, a gente consegue se sair melhor vendo e ouvindo. E depois os outros sentidos,
eles completam essa faixa toda aí, mas a nossa visão ela é maior de fato, ela chama mais a atenção e faz o nosso cérebro responder a esses estímulos, né? Então, a audição ela é o segundo na escala aí, então realmente a gente ouve coisas que nos remete, né, e pode nos levar ao consumo, e ela associada a visão, ela potencializa demais. Então você imagina, você está no supermercado, você está vendo o produto, você está ouvindo os estímulos e ainda faz uma degustação, né? Então você está reunindo 3 sentidos aí para você consumir. Vai ser fantástico, espetacular. E você como músico, quem sou eu para ensinar música para você? Mas a gente sabe que a música ela é feita em ondas. Elas são ondas sonoras. E ela possui vibrações, e essas vibrações elas sobem e descem conforme a sua... como se diz? Se ela é uma música mais agitada, ela tem uma vibração mais agitada também, uma curva maior. Se ela é uma música clássica, uma música mais tranquila, ela corre numa vibração mais perfeita. Ela não oscila tanto como no rock and roll. Então, quando a gente está num restaurante à la carte, com cores coloniais, com cheiros fantásticos lá dentro, com uma pessoa te atendendo numa paciência de Jó, e a música, claramente vai ser uma música calma, de um instrumento que não te agride tanto, entre aspas, né, os seus ouvidos, porque ele quer que você fique lá no restaurante o maior tempo possível sumindo. Entendendo? É diferente quando você vai no fast food, num McDonald's, num Bob's, qual que é o outro aí que... Burger King, por exemplo, né? Você chega lá, são cores gritantes, amarelo, vermelho, cadeiras duras, né? O assento da cadeira é duro, a música é agitada, normalmente uma rádio FM ou um tuxe-tuxe lá, que ele quer que você entre e coma rápido e caia fora e dê lugar para outro. Porque tem mais uma coisa também. O nosso cérebro, ele recebe a informação quando a gente está se alimentando, e nós levamos aí 10, 15 minutos para chegar a essa mensagem, né? Quando você vai no fast food, você come um sanduíche em menos de 10 minutos e continua com fome. E toma 1 litro de refrigerante, se bobear mais um. Tá entendendo? Porque não deu tempo ainda do seu organismo dizer, olha, tá saciado, você comeu 800 calorias. Então você consome muito rápido, ele te acelera isso tudo aí. Você come mais rápido, você... acaba consumindo mais também, se for o caso, se você estiver lá para matar fome mesmo. E quando você vai num à la carte, você pede um prato, às vezes vem aquele prato francês, coisa mais linda, com 3 peças e 200 gramas, e quando você termina, você está saciado e diz, nossa, essa comida francesa é fantástica, né? Não pesa no organismo. É claro, você começou a comer, levou 30 minutos, o teu estômago mandou a mensagem para o cérebro falou, para que você está saciado. Aí você vai beber um vinho. Ver como que é a essência do consumo e como que o neuromarketing, a neurociência aplicou no mercado todas essas, buscou nessas informações aí, nos experimentos, resultados para poder aplicar na venda. Bacana. Certo. Aqui do lado de casa tem uma lanchonete assim, sabe? E o cara montou, era um espaço bem pequeno, mas ele vende hambúrguer, vende fast food, ele tem uma proposta aí parecida com esses grandes aí que você citou, e desde o início, sabe, ele trabalha muito símbolo, cores gritantes, cores, vamos dizer assim, alegres, vermelho, aquele amarelo, sabe? E ele fez muito sucesso, agora ele está do lado aqui, ele era na frente, está do lado, sabe? E uma proposta, como ele vende hambúrguer, uma proposta bem americanizada, que eu acho que fecha com o ambiente, né? A ideia do hambúrguer, com os mapas dos Estados Unidos, fotos de filme, na frente tem um protótipo de uma Harley, sabe? Essa coisa assim. E o cara é um sucesso aqui, sabe? Ele criou uma marca, sabe? A lanchonete do Thiago, aqui do lado.
Eu falei, olha que bacana, cara, porque muita gente abre o próprio negócio e nem todos ganham o espaço que ele ganhou, sabe? E não demorou tanto tempo não, sabe? Só que ele captou, eu não sei se a partir de estudos ou se intuitivamente, toda essa proposta que você está falando aí da questão do neuromarketing. Né? Como que isso é importante, né? Como que você pode, de repente, estar criando não só o teu espaço para sobrevivência, o teu ganha-pão, mas você pode estar criando um estilo e uma marca, né? Utilizando dessa ferramenta. Sim. E interessante. É um trabalho de fidelização. Uhum. E de construir... Eu acho assim, é um assunto que me fascina muito, sabe? E a gente estava falando na última live, né? Eu gosto de frequentar os supermercados, né? Não só para ver preço, né? Que economista vê muito essa coisa do preço, as variações de preço, etc. e tal. Mas também essa relação aí que você falou, que é a questão das próprias disposições dos lugares, né? Do layout, do fazer o indivíduo caminhar por um lado. E eu lembro que eu vi uma pesquisa, eu ainda falo sempre para minha esposa, o pessoal do marketing, eles pesquisam muito, e eles não têm preconceito na pesquisa, eles pesquisam tudo que possa trazer um retorno, né, positivo, principalmente às empresas, né? E eu lembro de algo que falava que o simples fato de você entrar do lado direito, como nós temos mais pessoas que são destras, e isso vai ter aí como que eu falo? Vai ter um impacto nas vendas, no percentual, né? A música que está tocando, eu, por exemplo, me sinto muito mais à vontade quando está tocando uma música popular brasileira no mercado. E você acaba ficando mais tranquilo, passeando mais, acaba levando mais coisas, né? Leandro, eu costumo dizer isso aí, uma tese é minha, tá? Não estou atribuindo a nenhum autor aqui, mas eu costumo dizer que existe mercado canhoto e mercado destro. Aquele que você entra pela direita, aquele que você entra pela esquerda. Entendeu? Assim, fizeram, de fato, algumas pesquisas a respeito disso, mas eu vejo nos resultados que eu tenho conhecimento, não é uma diferença assim tão gritante, tão brutal, não. Agora, o que dá uma diferença muito grande é o planejamento de layout que é desenvolvido dentro dele. O que é o planejamento de layout? É a exposição da mercadoria dentro do supermercado e o seu arranjo físico. Isso é chamado merchandising, que é a exposição de produtos. Tá? O merchandising, ele tem que ser planejado. E quando você entra no supermercado, que você vê a disposição daquela mercadoria, aquilo é tudo de propósito. Você pode ver, os mercados que são canhotos, que você entra pela esquerda, as commodities estão do lado esquerdo. E as bebidas estão lá na parede do lado direito. O mercado que é destro é ao contrário. Ou pelo menos deveria ser, se quem faz o merchandising tem o conhecimento técnico disso. Uma outra coisa. Eu estou vendo, você está falando... Você entra no supermercado... É o que você falou. Os que eu conheço é o que você falou. Você vê que os supermercados, eles são propositalmente dispersos de uma forma para fazer você andar lá dentro. Né? Então, a padaria está lá no fundo à direita ou à esquerda, aí o açougue está no fundo do outro lado, aí você tem os frios que está por ali, depois você tem lá as frutas e verduras. Então, meu amigo, se você entrou para comprar pão com manteiga, você vai andar o mercado inteiro. Tá entendendo? Você vai atravessar o mercado para ir até o fundo e depois vai lá do outro lado nos frios buscar o ordem. Isso é disposto de forma muito planejada, tá? Com técnicas, fazendo com que as pessoas transitem por zonas quentes, que são gôndolas, que são as esquinas
do mercado, e principalmente o local de maior estímulo, que são os check stands que tem lá no checkout. Eu vou explicar isso para você. Só quero fazer uma ressalva aqui para dizer o seguinte: em um supermercado de porte não tão grande, de porte médio para grande, o nosso cérebro chega a captar 25 mil produtos e marcas. Se você tiver aí num pão de açúcar, num gigante, se chega a 75 mil produtos e marcas, né, dependendo do tempo que você ficar lá dentro. É um absurdo de grande, e quando eu ouvi essa informação, eu troquei. Eu falei, ninguém vê 25 mil produtos e marcas. Ninguém vê isso. Aí, cara, como eu sou muito curioso, eu fui lá pesquisar e realmente tem até mais do que isso, dependendo do tamanho do mercado, tanto que você vai passear lá dentro, né? Só que a gente não percebe. Você não sai de lá e fala, 25 mil, a 1 foi tal coisa, a 2 foi... Não, você passa batido, teu subconsciente captou. Outra coisa, quero explicar aquilo lá que eu ia falar para você. No caixa, o caixa, para nós do marketing, a gente chama de checkout. Antes do checkout tem uma fileirinha ali, né, uma filinha, em que você põe o seu carrinho, ou se tiver com a cestinha, e são umas prateleirinhas assim, né, que está disposto alguns produtos que você não vai comprar nem lá dentro, e também você não vai sair de casa para ir no mercado comprar aquilo. O que são esses produtos? Ninguém sai de casa para comprar pilha, gente. Bom, até ocorrer de você ir comprar uma... Tudo bem, mas... Você compra pilha quando você está lá no check stand e você olha para aquela pilha. Olha o que eu estou dizendo para o meu controle remoto. Chicletes, creme, barbeador, né? Esses gilete e tal. Camisinha, né? Preservativos, balas, chocolate, são coisas de consumo ali na boca do carro. O check stand chega, como aos produtos colocados na gôndola no corredor, ele chega a ter uma variação entre 700% de venda quando ele está no check stand. É o caso de canetas, de pilhas e drops, né, balas e tal. Porque esse produto na prateleira normal, ele tem pouca visibilidade pelo local onde ele fica. As pessoas não vão no mercado para comprar isso. As pessoas vão no mercado para comprar comida, principalmente, né? Ou algum material de higiene. E aí esse produto ele acaba consumindo, ele leva para casa. Então isso é feito de propósito. O mercado está para fazer isso aí. Tem um estudo da Associação Americana de Avanços da Ciência, assim, AAS, são 3 e 1 S, né? Que ela mostra que o de escolher, ele pode ser dividido em 3 partes. Eu quero fazer uma associação com o neuromarketing, tá? Primeiro, o seu cérebro decide o que vai fazer. Você vai no mercado e diz, eu tô passando pelo mercado, vou entrar aqui. Não, alguma coisa te estimulou a isso. Quando eu saio de casa na pandemia, que só vou no mercado, ou lá na conveniência buscar cerveja, né? Porque eu não tenho cerveja. Então, eu saio de casa com uma lista, ou pelo menos com uma compra planejada. Eu vou comprar carne, ovos, leite, verduras, frutas e legumes, né? Então, a segunda coisa, essa decisão aparece na sua consciência, o que traz a sensação de que você está tomando a decisão de forma racional. Aí você lembra do estímulo do cheiro? Lembra? O estímulo do cheiro vai funcionar assim, ó. Se você entrar no supermercado antes do almoço com fome, você vai consumir seguramente 30% a mais de comida. Por quê? O cheiro do pão, o visual de produtos alimentícios apresentados. Vai dizer, bom, vou levar isso aqui para comer. Eu vou comer isso aqui também. De sobremesa vai ser aqui. E lá ali se vão 30% a mais de comida, né? E depois, na terceira parte, você age de acordo com a decisão tomada, né? Você bola a tua compra,
você sofre estímulos, você pega a sua compra e mais alguma coisa, né? E quando você está nessa situação, é a hora que você decide pela compra, vou levar ou não. Se tiver conforme, levar todas as comidas que você escolher, com pequenas, raras exceções. Tá certo? É assim que a gente faz planejamento de mercado. Mas deixa eu só mandar um abraço aqui para algumas pessoas que estão passando e curtindo a nossa live. O Márcio Rodrigues, a professora Cleusa, está aqui também, mandou até um recado aqui, ó, estou ligada, né? Marquei ela. Professora Cleusa, um abraço para você, um beijo carinhoso. A Andréia está lá no Arizona, lá nos Estados Unidos, e a Silvia Marina Franzóia. A Silvia foi a primeira que deu uma passada aqui pela nossa live. E eu quero falar também, se você depois mandar a live para os alunos. Andréia e Silvia, grande abraço. Dizer aí, eu grande sempre abraço. dou uma... A gente começa a falar, estamos aqui para falar de neuromarketing, eu sempre acabo falando do Merchan, porque eu acho muito interessante, sabe? Eu acho uma coisa muito inteligente, sabe? Pensar como que há estudos e que entendem essa questão, né? De como, o que eles podem fazer, porque o intuito, né? O objetivo da empresa capitalista é o lucro, né? Olha aqui, a professora Cleusa mandou um recadinho aqui, ó. Saudades, Caparelli. E como é bacana, sabe? Eu acho isso. Eu vou. A professora Cleusa tem um respeito muito grande por ela, viu, Leandro? Eu tenho um respeito muito grande pela professora Cleusa, tá? Uma das melhores pessoas que eu conheci. A gente tem que reunir a trupe para fazer um mandiazinho aqui, né? Ou e aí, volta e meia a gente está junto, estudando ou cantando. Tem um caso aqui que eu quero falar contigo, até para encaixar, ver onde encaixa, né? Nesse MBA que eu fiz, um MBA sobre vendas nacionais e internacionais, o professor falou de um caso também, né? Em que a vitrine da loja, ela não trazia personagens da atualidade, da moda. Então, na vitrine da loja tinham personagens antigos, por exemplo, o Scooby-Doo, né, o He-Man, e personagens assim da nossa época. E o cara sentiu que aquilo ali marcava muito, ele acabava vendendo mais, né? Porque ele tocava, ao invés das crianças, né? É claro, elas gostavam e achavam bonito, tudo colorido, mas os pais, né? Que eles tinham essa relação com o personagem, né? E queria que o filho tivesse esse contato que ele teve com esse personagem também. A professora Cleusa falou, é só marcar, ó, o mandiazinho. Bacana. Olha, Leandro, um dos objetivos, ou eu posso até ditar alguns objetivos aqui para você do neuromarketing, do estudo do mercado junto com a neurociência, né, que é entender como o cérebro do consumidor reage a alguns estímulos de comunicação que ele recebe. Né? Então, você cria ambientes de marca, né, onde esses clientes eles podem se envolver com essa marca. O Márcio, e aí, numa escala assim, de um nível... Opa, como... O Márcio Rodrigues... Márcio, abraço para você. Do Jaspion, né? Acho que ele assistia muito. Do Jaspion. Assistia, é a nossa época. Então, assim, se pode envolver com a marca em um nível multissensorial, né? Que cria um profundo engajamento e faz com que você se volte a uma época que você era feliz. Não que a gente não seja feliz agora, é que alguns pensamentos, algumas lembranças que a gente tem de outros tempos, né, de outras passagens que nós tivemos, nos faz a criar um sentimento prazeroso, um sentimento gostoso.
E aí, quando um pai passa na frente de uma vitrine dessa, de uma loja que está, assim, muito temática, ele diz, olha que legal, eu assisti a isso, vem ver, filho, e arrasta o moleque para dentro da loja. É uma coisa até automática, eu também já fiz isso, né? Então, assim, analisar essas reações e adequar toda essa abordagem, todo esse material de comunicação, né, comunicação em mídia, sempre juntas, né, para ter um impacto e ter uma retenção em relação a essas pessoas, né, é entender o que motiva o consumidor a consumir, é entender como o consumidor toma suas decisões de compra. Aquele negócio que a gente estava falando no restaurante, né? Dependendo do estímulo, você vai consumir mais ou menos, mais rápido ou mais cadenciado. Né? Então, isso aí é um estímulo sensorial, sim. Né? Você vai resgatar na memória do cidadão uma parte da sua vida, uma coisa interessante que ele teve. Porque, assim, o comportamento de compra, né? Ó, são 3 situações assim, ó. Nós somos todos autocentrados, nós preferimos o contraste preto no branco, tá? E o outro nós temos situações complexas que nos perturbam e nos faz abandonar a compra também. Isso acontece. Como que funciona cada um dessa aqui? Ó, por que nós somos centrados? Porque você sempre está pensando em 4 coisas e como que elas nos afetam, porque elas nos afetam diretamente, que é fugir, lutar, comer e atividade reprodutiva. O sexo. Tudo isso é o quê? É instintivo. Então, o ser humano, ele se centra a isso, a realizar essas tarefas do cérebro reptiliano, né? E a segunda coisa é que nós preferimos o quê? O contraste preto no branco. Não o cinza, ou talvez o colorido. Né? Por quê? Por que não os tons de cinza para tomar as decisões mais rápidas? Porque, principalmente, que a gente quer se mostrar muito inteligente, prático, decidido. Né? Então, a gente vai no que é certo. Quando a gente vai fazer uma compra, semana passada eu comprei um telefone, um smartphone para minha filha. Eu quero mandar um beijo para minha filha, Giovana, e para minha mãe, Verônica, que deve estar assistindo a gente, que é aniversário das duas hoje, tá? Que, né, para mim, prazerosamente, nasceram no mesmo dia, né? Depois, daqui a pouco, a gente vai ter um mangiare lá na casa da mama. Então, eu quero mandar um beijo para as duas, tá? Então assim, a gente prefere aquilo que já está certo, que, como eu estava dizendo, eu fiz a pesquisa do smartphone antes de comprar e já fui para lá, né, já sabendo que eu ia fazer, e ainda falei para ela, olha, compra determinada marca que quebra menos, que, né, tem um preço melhor. Então, a gente faz essa busca aqui. Então, claro, isso não é uma regra, tá? Tem muita gente confusa no mundo. Muitos consumidores confusos. Por isso a gente usa técnicas para poder, né, acertar neles e vender. As pessoas confusas são as pessoas mais fáceis de vender, sabia? Porque aqueles que estão decididos a comprar, para você mudar a cabeça dela é muito difícil. Verdade. Tá entendendo? Então, as situações complexas nos perturbam. Né? E a gente vai abandonar a compra. Então, por isso que algumas empresas, algumas lojas, elas têm muito sucesso, né? Porque ela usa da simplicidade para poder vender. A coisa mais bacana para o vendedor que é preparado é quando ele olha assim, olha, eu queria uma coisa assim que eu ainda não sei, o que você me fala, eu vou dar um presente. Olha, se eu tiver trabalhador, ele fala qualquer coisa para ele. Porque ele não está decidido, não está no preto no branco. Ele está perdido. Né? E essas pessoas são as mais para a gente vender.
Bacana. Sabe que você Quer que eu fale mais umas tá? coisas aqui? Olha, temos mais umas dicas aqui, ó. Ó, nós... Ah, Opa. pode falar, Leandro. Desculpa, ele atrapalhou. O Márcio Rodrigues falou aqui, ó, em relação aí, fechando o que a gente está conversando, com o que você está falando com a gente, as cores, os cheiros estimulam, né? Falar, ô Márcio, o Caparelli deu uns exemplos bacanas aí, depois, se você puder dar uma voltada, eu vou colocar no YouTube também, sobre supermercado, sabe? Né, sobre a própria música que às vezes toca num stand de vinhos, né, sobre o cheiro do pãozinho, que faz você comprar mais comida quando você entra com fome. O Márcio, ele é grande colega nosso aí, ele também trabalha aí, ele tem uma empresa de alimentos, ele vende comida. Ô, Márcio, um grande abraço para você. Se precisar da gente, estamos aqui, tá? Planeta Marketing na área. Maravilha. Então, Leandro, obrigado, viu, Márcio, pela participação. Então, nós somos muito visuais, né? Tanto é que nosso cérebro funciona a 70% com estímulo visual, né? Então, numa situação dessa de vídeos funciona muito bem. Vídeos no supermercado. O Grupo Pão de Açúcar, eu não sei se eles ainda utilizam isso, mas pelo menos eles utilizavam uma coisa chamada TV Doçura. Eles colocavam televisões em cima de gôndolas com artistas famosos, com gente que está agora, estimulando vendas. Falando sobre produtos, e essas pessoas acabavam decidindo ali na hora da dúvida. Porque muitas vezes, quando a gente está no preto, no branco, eu tinha dito, você para na frente do produto e pega. Às vezes você para e olha a embalagem, né, e vai procurar alguma informação, e a TV Doçura vai lá e fala, não pode levar que esse aí é o garoto. Tanto que a gente é visual. Por isso que o e-commerce vende muito. Por isso que o e-commerce é muito forte, né? E agora tem uma outra coisa, a gente procura sempre padrões, né? Daquilo que se alinha com a gente, né? Daquilo que nos representa. Então a gente gosta muito de coisas tangíveis também. Porque aquilo que a gente pode pegar, né? Tenho sempre um livro na mão aqui. Aquilo que a gente pode pegar, que a gente pode dar, é muito mais prazeroso compra pelo tato do que tangível. Tangível, às vezes a gente contrata um serviço, você não vê, você só vê o resultado dele, né? Sem contar que os 70% do nosso PIB está na área de serviços. Mas nós gostamos também do limite, sabia? O ser humano adora quando vê uma promoção por tempo limitado, né, que as chances de sucesso são muito maiores quando dizemos que vai acabar. Ó, tem uma promoção aqui que vai durar só enquanto durar o estoque, ou somente a sábado. Aí o cara fica louco para comprar. Se ele está pensando em comprar, isso aí provavelmente ele já vai correr aí e já vai adiantar. Aí ele vai nos Black Fridays, aí ele compra um produto de R$100 que foi anunciado por 200 com 50% de desconto. Aí ele compra e fica feliz. Porque a gente gosta de atalhos, né? Nós somos seres emocionais que pensam, e não ao contrário, porque as emoções sobrepõem ao pensamento. São as reações emocionais que vão sobrepor sobre o nosso pensamento. Às vezes a gente está lá praticamente decidido e alguma reação emocional faz que a gente mude a nossa compra, a nossa escolha. Então, por isso que funcionou bem aquela TV Doçura do Grupo Pão de Açúcar, tá? E mais uma outra coisa, a gente tem muito medo da perda, né? E procura o potencial de ganho. A gente nunca quer ser visto como burro. Eu fiz um péssimo negócio, né? Comprei um maré. Aí o cara fala, você tá louco, você comprou uma bomba. Aí ele fala, não, mas esse carro aqui tem filé. Ô, louco, você não tem ideia. Né? Uma outra coisa é a gente não gosta do desconhecido, tá? Aquilo que a gente não conhece, a gente tem medo. Por isso que a gente pesquisa antes de comprar. A gente pergunta para os amigos, o que você vai fazer, o que você fez, como você comprou, funcionou bem,
maior parte, assim, eu não estou falando daquelas pessoas que são extremamente compulsivas. Eu não sei se isso é redundância, extremamente compulsiva, né? Só de ser compulsivo, acho que já é extremo, né? Então, essas pessoas, elas consomem qualquer coisa de qualquer maneira, né? De qualquer maneira. E principalmente para responder ao status, que nos dá o conforto de uma avaliação superficial da realidade, mas mostra para os outros que são superiores. Entendeu? E uma outra coisa no mercado é reciprocidade, né? Ela tem um poder gigantesco, cara. Porque a reciprocidade é o que a gente chama de resposta. Tecnicamente chama de feedback. Né? Então, toda ação tem uma reação. E essa reação a gente chama de feedback. O estímulo pode ser positivo tanto na entrada quanto na saída. Porque o processo é entrada, processamento e saída. Então, a gente pode ter esse estímulo na entrada e na saída, ficar satisfeito. Mas a gente pode ter um grande estímulo na entrada e ficar insatisfeito com o resultado do produto lá. Então, a gente vai ter um feedback negativo. Entendeu? Então, isso aí, o cérebro funciona também fazendo esse tipo de avaliação. Tá? Agora, uma coisa se toma cuidado, que são as respostas ou os feedbacks às pesquisas. Porque as pessoas, elas gostam de ser vistas como inteligentes, fortes, bem-sucedidas, com status superior. E numa reação de pesquisa mercadológica, ela pode mentir. Tá? Ela pode mentir. E aí nós vamos ter problemas. Certo? Aí o Márcio, né, falando dos gatilhos mentais, né? Buscando aí um vocabulário da psicologia, né? É bem isso, né? É bem isso. É o que você fala, né? De você atrair o consumidor ao produto ou muitas vezes afastar o consumidor do produto. Sim, sim. Você pode tanto atrair quanto você pode correr com ele de lá. Entendeu? É isso que vai acontecer. Né? Então, você vai utilizar alguns gatilhos. Por exemplo, assim, eu vou falar alguns de memória aqui, não sei se eu vou falar todos, ou se vai faltar algum e tal, porque, antes de mais nada, dizer assim, eu não sou psicólogo, eu não estou entrando na área da neurologia, eu estou entrando o quê? Na neurociência aplicada ao marketing, que é a minha área. Então, eu estudei para entender a neurociência aplicada na minha área. Tá? Eu respeito muitos profissionais de psicologia, eles são necessários em todas as áreas, tanto na comportamental, quanto na área de administração, né? Para a gente verificar essas coisas sobre consumo também. Tá? Mas eu tenho um respeito muito grande por eles, então eu não estou entrando na área deles, tá? Até porque eu não sou psicólogo e, por ética, eu não vou fazer uma coisa dessa, né? Mas, assim, o que eu me lembro, assim, vou falar alguns deles aqui, tipo, reciprocidade, autoridade, urgência, escassez, antecipação. Tem um outro gatilho interessante, que é a relação dor e prazer. Isso é muito usado pelos psicólogos, tá? Não vou entrar na área deles aí, né? Um gatilho mental que é interessante também é você causar o porquê. Sim, relacionado totalmente. Neurociência. A gente fala lá da psicologia, que é tudo, né? Dos fatores psicológicos aí. Então, como isso aí se aplica lá no mercado. Então, eu não sou neurocientista, eu sou mercadologista. Então, eu faço o quê? Eu absorvo, eu pego coisas da psicologia, da neurociência e trago para o marketing. Claro que eu tinha que estudar muito a psicologia para isso, né? Não virei um psicólogo porque tinha que fazer uma faculdade para isso. Mas eu passei a entender muito bem as ações de consumo, principalmente. Mas quem sou eu para fazer uma terapia com alguém? Não é minha área, né, cara? Isso aí é só Freud. No máximo, tá então, esse gatilho que o nosso amigo falou é uma musicoterapia. Me lembrou de uma coisa agora, Leandro. Eu tive o prazer
pela primeira vez, orientar uma musicista. Eu orientei outros músicos depois, inclusive eu fui orientador do seu irmão. Não sei se você se lembra disso. Eu estava na banca. Que eu peguei muito no pé do Neylor Gabriel, muito no pé dele. Puxei a orelha dele por meio de você também. Né? Ele fez o estudo dele numa loja de música, de instrumentos musicais, que eu achei interessante. Mas isso me veio uma lembrança fantástica. Quando eu estava no Mato Grosso, eu orientei uma senhorita no curso de administração e ela quis fazer uma musicoterapia no ambiente de trabalho para ver o resultado, como que funcionava aquilo. Eu achei fantástico, eu nunca tinha aprofundado nenhum tipo de estudo nisso aí, e eu falei para ela assim, mas é claro, está aceito já, não vou nem ver seu projeto, já está aceito. Depois que a gente tiver que mexer no projeto, a gente mexe. Leandro, que fantástico, cara. Musicoterapia. Ela fez uma análise de como era a reação das pessoas dentro do ambiente, não só do consumidor, mas também do colaborador, conforme o tipo de música que rodava lá dentro. Por isso que eu falo daquelas ondas, né, da música, as ondas sonoras e tal, e o tanto que ela influencia, principalmente no quesito energeticamente, né, nas questões de energias. Cara, foi fantástico, bicho. Foi show de bola. Mais algum? Maravilha. A gente está chegando próximo de 1 hora, né? E você tem um aniversário, um duplo aniversário para ir. Não tem problema passar um pouquinho, não. Outra coisa... não tem problema passar um pouquinho, não. Selecionei algumas figuras e acabei aqui, a gente correu para fazer a live, mas tinha também relacionada à propaganda, sabe? Eu tinha selecionado uma garrafa de cerveja, sem fundo, só a garrafa num banquinho, e um outro exemplo em que era colocado um fundo, né, que era uma praia, né, o sol, aquele mar azul, e um limãozinho do lado, sabe, da garrafa, né? E como que é diferente você olhar as duas imagens, né? Como que isso vai mexendo? Um outro exemplo, outro case, sim, para dar como exemplo, uma propaganda que apareceu para mim no Instagram, da Colgate, que tem um rapazinho tocando batera, e ele tem Down, sabe? Ele toca muito, assim, sabe? E daí como que eles relacionaram essa coisa, assim, dessa quebra de preconceito, dessa quebra de paradigma, né? E com um sorriso, ele tem um sorriso espetacular, né? Aí relacionado ao creme dental. Uhum. E outra coisa, desculpe falar 3 exemplos assim numa batida só, em relação aos preços também, a outra imagem, eu prometo trazer essas imagens na próxima conversa, que é essa questão do preço, quando hoje em dia, dificilmente a gente encontra preços que são, vamos dizer assim, 4, 3, não, é 3,99, são números quebrados, sabe? Preço psicológico, que chama. E também interferem no consumo, né? Essas 3 coisas, né, que eu ia trazer as imagens, Tá, na próxima live que a gente fizer, você pode trazer que a gente discute isso aí sim, não tem problema não. Eu preciso só vê-las, né, para eu poder caixinha aqui abrir informação, né? Mas sim, só para não esquecer, para não ficar assim de forma evasiva, né, aquilo que eu falei a respeito da psicologia, que eu tenho respeito e adoro também a área, né? Mas assim, o método do neuromarketing, ele não se baseia apenas na psicologia ou na neurociência. Vamos ampliar isso aí um pouco, né? Ele não é neurociência. Do que é feito o método? Ora, com uma ciência apenas, fica impossível você aperfeiçoar o neuromarketing. Então, você precisa estudar pelo menos 3 áreas para que isso aqui fique de uma forma mais composta.
Tá? Então, do que é feito esse método? Da antropologia, que é o conhecimento do homem e a sua evolução, né? Porque a gente precisa entender como que o homem evoluiu. Pegamos lá os homens das cavernas, como que eles consumiam e trocavam seus produtos e como se compra hoje. Em época de pandemia, estamos comprando tudo por internet, praticamente. Hoje, pedindo comida por internet, né? Então, a gente estuda a evolução do homem. Segunda coisa é a psicologia, que é entender pessoas e seus comportamentos, né? É o que faz a psicologia principalmente. Claro que outras coisas também aí, né? E a sociologia, que é entender a sociedade das pessoas e as suas decisões. Porque estudando a sociologia, a gente verifica muitas situações. E uma delas é a cultura. Né? Então, não adianta eu querer montar lindas estratégias de neuromarketing se eu não entender como funciona a nossa sociedade. Então, não é só a psicologia, tá? É antropologia, sociologia e psicologia. Aí a gente pega toda aquela neurociência, assim, embola tudo, e vamos quebrar a cabeça para desenvolver técnicas e estratégias de vendas ou de marketing para os consumidores. Deixa eu parafrasear o Jürgen Clark aqui, que ele diz o seguinte: a verdadeira conexão está na mistura do comportamento biológico com a cultura. O Clark falou lá em 2012 a respeito disso aí, né? Porque, assim, ele tem um livro, uma obra fantástica, eu tenho até esse livro, se um dia você tiver interesse, eu posso te emprestar, que chama-se Estamos Cegos. Aí ele mostra as maiores cegueiras do mercado, que as empresas montam suas estratégias, e na montagem dessas estratégias aí, elas ficam cegas, elas não enxergam detalhes de consumo do consumidor, né? Então a cegueira nos leva a acreditar demais no eco, e assim não nos permite aceitar as mudanças. Então é preciso aprender a desaprender também, tá certo? Sim. A gente precisa aprender. Aprende errado, às vezes a gente foi aculturado assim, mas não é a forma correta, né? Os nossos pais nos ensinaram valores e educação, que algumas coisas que para eles eram muito certo, que hoje pode até não ser tão certo assim, né? Então, só assim que a gente pode substituir o velho e obsoleto por coisas novas. Não é assim? Tá certo? Rapaz, e é difícil essa desconstruir e reconstruir, é algo assim que é um grande desafio. Principalmente nos dias de hoje, que tudo muda tão rápido, né? Se você dormir no ponto, você fica para trás. Né? Bacana. Desconstruir é mais difícil construir. Por quê? Existe uma coisa chamada zona de conforto, que a gente entra nela e não quer sair mais. E muitas vezes a gente aprendeu que, minha mãe sempre disse assim, você vai ter que... Mamãe, não vai me dar um tapa depois, tá? Mas a minha mãe sempre disse assim, você tem que fazer um concurso público, entrar e garantir o seu futuro, sua aposentadoria. Porque minha mãe foi funcionária pública por 40 anos, funcionária pública federal, né? E para isso, ela tem ensinamento que isso é correto. E eu também acreditei nisso durante muito tempo, até que eu fui concursado de uma universidade no Mato Grosso e acabei vendo que aquilo não era para mim. Né? Que eu queria outro tipo de vida, que não era aquilo que eu tinha reservado para o meu futuro. Né? E eu acabei caindo fora. Então, eu desconstruí tudo aquilo que eu fui educado, que aquilo são valores, e que depois eu passei a não concordar com aquilo, é muito mais difícil. É como algumas pessoas não gostam desse tipo de comparação, nem de brincadeira, também não estou fazendo nenhuma chacota, mas é quando a pessoa sai do armário. Chega uma hora que ela fala, vivendo para a sociedade, ou vou viver para mim? Né? Verdade, não viva de preconceitos. Então, para que isso, né? Claro, né? Claro, não quer fazer nenhuma comparação
fora do contexto aqui, tá? Não, Tá bom? Mas assim, só para encerrar isso aqui, para a gente ir para as considerações finais, tem alguns princípios para a gente poder interpretar corretamente a mente do consumidor. Tá? Você só vai conseguir fazer inovação com sucesso, desconstruindo e construindo para esse público novo entre aspas, tá? Quando você começa a entender alguns princípios. Então, dizer não sei e ser humilde é uma coisa fantástica. A gente cresce com isso. Outra coisa, estou disposto a mudar e a quebrar os paradigmas. Estou saindo da zona de conforto. Reconhecer que 85% é subconsciente. Apenas 15% é consciente disso tudo. Não estou falando dos 10% da cabeça mal que o Raul Seixas falou, não, tá? A gente ia ter problemas sérios. Nós não somos preparados e evoluídos para isso, tá? Observar novos princípios é uma coisa também. Os consumidores são pessoas físicas, muitas vezes. Então, a cultura e a mente reagem à conduta, né? Conduta comportamental, principalmente. Tá? As pessoas, pelo menos, deveriam ser sérias e organizadas no processo, mas elas não são. E aí, quando você pega aquela dúvida lá que eu falei anteriormente, você consegue vender muito mais fácil para aquela pessoa que está indecisa. Aí vem aquela situação assim, entenderei que o consumidor mente por não saber. O que o senhor precisa? Eu não sei. Na verdade, ele sabe. Ele está em dúvida. E se vier uma coisa, um produto substituto, alguma coisa que substitua, ele vai acabar consumindo. Tá? Aí vem a famosa frase, né? Não me deixarei influenciar e não precipitarei pelo que fala o consumidor. Como não? É o tempo todo vendo moda, vendo o que está acontecendo no mercado, vendo o que os artistas estão usando, né? Quais são as tendências. E eu disse, não, eu não sigo moda. Segue sim. Senão você não teria smartphone, notebook, e tantas outras coisas, né? Smart TV, Netflix e por aí vai, né? Agora, tem uma coisa que é muito difícil, que é diferenciar um código de um insight. Né? Você sabe a diferença, né? O código, você precisa decodificar aquilo que você necessita. Aquilo que você... até muitas vezes planejou e depois criou uma decisão. Do insight, que o insight é aquela luzinha que, de repente, tá na sua cabeça e você diz, é isso. Eureka! E aí tem umas que só estimuladas você consegue tirar do cérebro do consumidor, que são os deep insights. Esses aí são os insights profundos. Isso aí ele não vai conseguir lembrar, e se você não estimular, ele não vai mesmo, né? Então, assim, para entender o motivo das pessoas se conectarem ou não às coisas. Tá certo? Então, esses são os princípios, pelo menos uns 10 princípios, para interpretar corretamente a mente do consumidor. É muito bacana. Diga assim, não sei de nada. Muito bacana a conversa, hein? Caparelli, isso é água, tá? Senão vamos chamar de cachaceiro aí. Não é Sagatiba, não? Não é Sagatiba, não. É H2O. Maravilha, hein? Hoje conseguimos conversar. Da vez passada, eu acabei deixando um retorno aqui, deu um delay na voz. Mas eu quero dizer que é muito bacana essas nossas provas aqui. A gente que sempre tinha essas conversas toda semana, 1, 2, 3 dias na sala dos professores, depois a gente continuava, ia jogar bola ou ia lá na frente lá do espetinho, né? Às vezes assistia o jogo do Corinthians. Comer um lanche.
E É eu acho que frio. faz alguns anos atrás, eu estava até aí, né? Nós fizemos uma cantoria no aniversário da sua mãe, e eu espero que mais para frente aí a gente possa Foi. se reunir novamente, que o ano que vem, que esse Covid, a gente tenha controle disso tudo, né? Que tenha vacina, que tenha remédio, que a gente tenha saúde, que a gente tenha dinheiro também. E essa amizade nossa aqui não fique só nesse vídeo, né? Que a gente possa se encontrar pessoalmente para poder cantar um Milionário Zé Rico. Não só, nem só o rock Apesar and que o roll, roqueiro nem só aqui rock também and vou roll. nessas. Eu vou fazer uma camisa Não, do Zé essas Rico. raízes aí eu tô dentro também. Ô, Leandro, eu agradeço muito o seu convite, eu fico lisonjeado, né? Eu tenho uma admiração muito grande por você. Um cara Eu super também. capaz, cara, né? E um cara muito pé no chão, um cara muito tranquilo. Minha casa está sempre aberta para vocês. Eu também. E quando quiser marcar um manjarezinho aí, Não sou. vocês estão convidados. Ó, Maravilha. deixa eu te falar mais uma coisa aqui para encerrar, tá? Aí você faz as suas considerações, né? Eu sou convidado, eu tenho o direito de fazer primeiro. Tá bom, ó. Essa aula vídeo aqui, eu vou utilizar porque eu estou dando as minhas aulas na faculdade SMG de forma online, né? De forma EAD, e está tudo parado e a gente não pode deixar os nossos alunos na mão. Então, eu jamais deixaria meus alunos na mão, assim como a instituição está fazendo, outros professores também. Então, eu vou utilizar esse nosso bate-papo sobre neuromarketing, tá? Com os meus queridos alunos de marketing, tá? Da turma de marketing, da turma de gestão de serviços e marketing de serviços, tá? Então, essa nossa live vai ser passado como aula lá na faculdade SMG, tá certo? Então, eu quero nós para os meus alunos do curso de administração da faculdade Santa Maria da Glória SMG, tá bom? E eu quero deixar uma mensagem que eu selecionei aqui, só para eu encerrar o assunto aqui, tá bom? Do Jürgen Clary, que ele diz o seguinte, essa aqui eu vou ler, tá? A mente humana é extremamente fascinante e poderosa. Nesse sentido, convido você a mergulhar no incrível mundo do neuromarketing e compreender um pouco como a neurociência e o marketing podem ser integrados e ajudá-los nas estratégias mercadológicas. Beleza? Maravilha. Eu quero deixar aqui meu abraço para quem assistiu a gente, né? Para todas as pessoas aí, para quem mandou mensagem, né? O Márcio, que participou, a professora Cleusa, né? Quem está mais assistindo a gente, aí, o pessoal aí da sua casa, os aniversariantes de hoje, dizer que se eu pudesse eu estava aí para levar a gaita, né? E dizer aí, mandar um abraço para os seus alunos aí da faculdade, né? Se eles puderem, curtam o canal aí, eu vou postar essa aula lá no canal, depois também você pode baixar, né? E no canal também do Planeta Marketing, sim. E dizer que daqui uns dias a gente tem outra prosa aqui, né? A gente não aguenta ficar longe. Perfeito. Grande abraço. Estamos aí. Até mais. Sempre. Valeu, um grande abraço, Campo Mourão, um grande abraço, Maringá. Beijo no coração. Valeu. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Olá, sétimo período de ADM. Gostaram do material? Interessante, né? Neuromarketing é um sucesso total. Eu vou passar para vocês agora as atividades da semana, tá? Atividade assim bem tranquila, bem gostosa para que vocês possam desenvolver e aprender um pouco mais. Veja. Atividades da semana. Desenvolva uma discussão sobre neuromarketing e fale a respeito das suas vantagens. Responda 4 perguntas. O que é neuromarketing? Onde pode ser aplicado? Qual a área de atuação do neuromarketing? Que tipo de análise comportamental é abordado pelo neuromarketing?
esse tipo de análise aqui, vocês vão dizer assim se é de consumo, tá? Esse comportamento de consumo, comportamento de compra, ok? Eu estou fazendo isso aí para confundir um pouco mesmo, para que vocês possam pensar mais a respeito e fazer essa análise mais concreta, tá? Então isso aqui vai ser permitido a pesquisa em livros e sites. Crie uma discussão no portal AVA para suas observações. Envie até a próxima terça-feira, dia 2 de junho de 2020. Por que terça e não segunda, como é de costume? Porque na segunda-feira, dia 1º de maio, é feriado. Então eu vou dar mais um dia para vocês poderem desenvolver suas atividades. Não esqueça que na próxima segunda, né, poderá haver outra atividade. Isso vai depender do que a coordenação nos sugerir, tá ok? Então, grande abraço para vocês, bons estudos e até a próxima semana. There's a story in your eyes. I can see the hurt behind your smile. For every sign